Olá! Sabe, a forma como a gente entende e, bem, até tenta mudar o comportamento humano evoluiu da água para o vinho no último século. É exatamente essa jornada fascinante que a gente vai explorar agora. Vamos começar com um experimento, um bem controverso que virou de cabeça para baixo tudo o que se achava sobre as emoções e que basicamente abriu as portas para uma era completamente nova na psicologia. Então vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, é fundamental. O medo. A gente nasce com ele ou a gente aprende a ter medo? Será que dá mesmo para, sei lá, ensinar alguém a ter pavor de algo que no fundo é totalmente inofensivo? E olha, essa pergunta não era só uma coisa teórica de livro, sabe? Foi justamente o ponto de partida para um dos experimentos mais famosos e, vamos dizer, infames da história da psicologia. Um experimento que simplesmente redefiniu o jeito que a gente enxerga a mente humana. É aqui que a gente conhece John B. Watson e o famoso experimento do pequeno Albert. Foi nesse momento que o behaviorismo mostrou, de um jeito bem chocante, que ninguém esqueceu, que as nossas emoções mais profundas podiam ser moldadas. Mais do que isso, elas podiam ser criadas pelo ambiente ao nosso redor. E o processo, nossa, era de uma simplicidade que chega a assustar. No começo, o pequeno Albert não estava nem aí pro rato branco. Mas aí, toda vez que o rato aparecia, BAM! Um barulho muito alto, super assustador. Não demorou muito e a simples visão do rato, sem barulho nenhum, já era o suficiente para fazer o Albert chorar. E o mais impressionante, o medo não ficou só no rato. Ele se espalhou, sabe? Generalizou para outras coisas peludas, um coelho, até uma máscara de Papai Noel. Isso mostra bem como uma fobia pode começar e de repente toma conta de tudo. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, temos que voltar no tempo. Naquela época, as ideias de Freud eram dominantes. Todo mundo achava que os medos vinham de conflitos lá no inconsciente. Aí chega Watson e mostra que, não, peraí, o medo podia ser uma resposta observável e aprendida. Isso foi uma verdadeira revolução. Mas aí vem a parte boa, a virada de chave. Porque, pensem bem, se um medo pode ser aprendido, isso leva a uma conclusão super otimista, né? Ele também pode ser desaprendido. E foi exatamente isso que abriu as portas para as primeiras terapias comportamentais, focadas em basicamente desarmar esses gatilhos de medo e reescrever as respostas emocionais. O conceito central por trás disso tudo foi desenvolvido por Joseph Wolpe e se chama inibição recíproca. Parece complicado, mas a lógica é simples. Pensa no interruptor. Ou a luz está acesa ou está apagada. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. A mesma coisa com as emoções. É impossível estar super relaxado e morrendo de ansiedade simultaneamente. Então, o que a terapia faz? Foca em ensinar o relaxamento para literalmente apagar a ansiedade. Ok, mas e na prática, como isso funciona? Através de um método bem estruturado chamado dessensibilização sistemática. Primeiro passo, a pessoa aprende a relaxar de verdade. Depois, ela monta tipo uma escada do medo, sabe? Lista tudo que dá ansiedade, da coisinha mais leve até o pavor total. E aí, super relaxada, ela começa a subir essa escada mentalmente, um degrau de cada vez, até que aquela situação mais temida simplesmente não provoque mais pânico. Vamos pegar um exemplo prático. Alguém com medo de pontes. A jornada terapêutica não começa em cima da ponte, claro que não. Começa a quilômetros de distância, onde o medo é quase zero. E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai se aproximando mentalmente da ponte, passo a passo, sempre associando cada avanço com aquela sensação de relaxamento profundo. Até que, eventualmente, o medo no topo da ponte, que antes era paralisante, vira algo totalmente administrável. Mas a história não parou por aí, não. A galera pensou, ok, se a gente consegue desaprender o medo, será que a gente consegue aprender novos comportamentos positivos? E foi essa pergunta que guiou o trabalho de B.F. Skinner, nos levando para uma nova fronteira, o tal do condicionamento operante. Skinner introduziu essa ideia do condicionamento operante. A lógica é que o que a gente faz é super influenciado pelo que acontece logo depois. Um comportamento que leva a algo positivo, a gente tende a repetir. Se leva a algo negativo, a gente tende a parar. Em outras palavras, o ambiente, com suas recompensas e punições, age como um escultor, moldando quem a gente se torna a cada dia. E tem uma aplicação prática disso que é genial: as economias de fichas. Imagina em hospitais ou escolas. Comportamentos positivos, tipo arrumar a cama ou participar das atividades, são pagos com fichas. E depois, essas fichas podem ser trocadas por recompensas de verdade. É um jeito super sistemático de reforçar e construir novos hábitos. Só que quando parecia que o comportamento era tudo, uma nova revolução começou a tomar forma.
Os terapeutas sacaram que, focando só no que a gente podia ver, eles estavam deixando de lado a peça talvez mais importante do quebra-cabeça: a nossa mente e o poder dos nossos pensamentos. E a virada de chave foi essa aqui. Olha só. A visão antiga era: um evento, tipo receber uma crítica, causa tristeza, ponto. A revolução cognitiva veio e disse: calma lá. Não é o evento em si, é a nossa crença sobre o evento que gera emoção. O evento é neutro. O pensamento é que dá a cor emocional. Pensa no quão poderoso é isso. A rejeição, por si só um evento. Mas a crença de que essa rejeição significa que alguém é uma pessoa sem valor, é isso que causa dor profunda. A batalha de verdade não é com o que acontece lá fora, mas com as histórias que a gente conta pra gente mesmo aqui dentro. E nessa mesma linha veio outro pioneiro, Aaron Beck, e foi ainda mais fundo. Ele percebeu que muitos dos nossos pensamentos ansiosos meio que giram em torno de alguns temas centrais: o medo de não ser aceito, a dúvida sobre a própria competência e a necessidade de sentir que temos o controle das coisas. Então, depois dessa viagem toda, aonde a gente chega? Chegamos ao presente, onde aquelas duas correntes, a comportamental e a cognitiva, não são mais vistas como rivais. Pelo contrário, elas são como instrumentos numa orquestra, cada uma com seu papel fundamental para criar uma terapia muito mais completa. A visão moderna entende que uma pessoa não é só seus comportamentos ou seus pensamentos. Somos um sistema complexo que envolve nossa biologia, nossa psicologia, nosso ambiente social. Para ajudar alguém de verdade, é preciso olhar para todas essas peças juntas. E tudo isso culmina num modelo Basic ID de Arnold Lazarus, uma abordagem que une todas as peças da nossa jornada. Quer ver? O B é de Behavior, comportamento, que nos leva de volta a Watson e Skinner. O C é de Cognition, cognição, que ecoa o trabalho de Ellis e Beck. Mas o modelo vai além, incluindo o afeto, a sensação, as imagens mentais, as relações interpessoais e até a biologia. É uma visão 360 graus do ser humano. E assim a gente encerra com uma reflexão. A jornada do pequeno Albert, até o modelo Basic ID, nos mostra que muito do que somos, nossos medos, nossos hábitos, nossas reações, foi construído. E se foi construído, também pode ser reconstruído. A história da terapia comportamental não é só sobre psicologia. É uma história sobre a incrível capacidade humana para a mudança.